Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Tem alguém que ficou de fora aqui? Todos os lugares. Significa todos os lugares. E todas as pessoas? Todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, todas as pessoas. Ou você duvida que Deus ame todas as pessoas? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Como muitos, infelizmente, pensam. Muitos pensam em Deus como aqueles levitas da parábola do bom samaritano, que veem o judeu caído, seu compatriota, sendo eles ou levita ou sacerdote, passam batido. Não estendem a mão, podendo ajudar. Não estendem a mão, não socorrem, porque não amam, porque têm outros interesses. Deus não é assim. A parábola do bom samaritano mostra como nós devemos amar, e nós devemos amar como o samaritano, que era considerado inimigo do judeu. Eles não se davam bem, hostis uns aos outros, mas foi o samaritano que se compadeceu, porque isso revela o coração de Deus. Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós adversários, pecadores. Todos nós, como humanidade, nos rebelamos, nos apartamos do aprisco, como o filho pródigo fez. Mas o pai está de braços abertos para acolher cada filho pródigo. E Jesus disse: eu não vim buscar os sãos. Na verdade, não há quem seja espiritualmente são, mas tem gente que se acha, não é? Então esses, infelizmente, quando a gente não considera a nossa condição, quando a gente se acha são, a gente se coloca assim fora do alcance de Deus, porque é como se a gente nem precisasse dele, na verdade. É como alguém que está doente, mas não se acha doente e por isso não procura o médico. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim para os que estão doentes. No fim da parábola do filho pródigo, o que é que o pai diz? Devíamos ou não nos alegrar? Este teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto, mas reviveu. Morto em delitos e pecados, morto espiritualmente, morto como aconteceu com Adão e Eva. Eles realmente morreram no dia que pecaram. Mas entenda o significado de morto. Eles foram apartados. Eles foram expulsos do paraíso. Houve uma ruptura. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nesse sentido, estavam mortos porque também não poderiam, por si só, encontrar o caminho de casa. Fazer por merecer, regressar para o paraíso e para a comunhão de Deus. Não ousamos nos aproximar da tua mesa, da mesa da ceia, baseado nas nossas próprias justiças, mas é na multidão das tuas misericórdias. É como se nós tivéssemos caído num abismo e de lá não pudéssemos escapar por nós mesmos. Precisamos do socorro de Deus, mas nós podemos, como filho pródigo, morto em delitos e pecados, morto como o pai disse, ele estava morto, ele pôde cair em si. Porque esse morto espiritualmente pode se arrepender. Esse morto espiritualmente pode reconhecer a sua miséria, como fez o filho pródigo. Não é morto no sentido completo. Ele tem muitas vezes olhos, mas não quer ver, como aconteceu com o povo de Israel. Tinha ouvidos, mas não queria ouvir. Mas quando decide finalmente dar ouvidos à voz de Deus, porque quem toma a iniciativa da nossa salvação é sempre Deus, porque quem estende a mão é Deus, porque quem envia o Filho é Deus, para todo aquele que nele crê não pereça. E o que a gente ouve aqui é Deus ordenando a todo mundo indistintamente, a todas as pessoas. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação. Deus é misericordioso e a sua graça, como diz o salmista, está sobre
todas as suas obras, a sua misericórdia sobre todas as suas obras, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, sensata. E isso é possível porque a graça vem, porque o evangelho vem. Então, se na condição de morto nós não conseguimos sair daquele abismo, estamos feridos, se Deus nos largar, se não houver socorro do Senhor, nós estamos irremediavelmente perdidos. Mas de lá do abismo a gente pode gritar por socorro ou não. De lá do abismo a gente pode reconhecer a nossa miséria ou não. Podemos reconhecer. E o que Deus está promovendo através de Jesus Cristo é uma salvação para todo mundo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem quiser. Ele veio em primeira mão para os que eram seus, mas os seus se recusaram. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês. Vocês não quiseram. Veja, Jesus quis. Eles não acabaram na perdição por falta de atitude de Deus, por falta do desejo de Deus. Deus quis salvar, mas eles é que recusaram a salvação. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele disse em João capítulo 3, mas o juízo é esse, ele diz. A luz se manifestou, mas teve muito mais gente que amou mais as trevas do que a luz. E se recusam a ver. Tem gente que pensa que é falta de graça, não é? Olha, eu lembro a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16. Estando no inferno, esse rico da parábola, ele se lembra de seus irmãos. E ele está em angústia, em tormento. E ele não quer que seus irmãos venham parar no mesmo lugar. E aí ele recorre ao pai Abraão. Ele diz assim, Abraão, que representa Deus, envia lá. Sabe aquele Lázaro? O Lázaro da parábola. Não confundir com o Lázaro, irmão de Marta e Maria, que realmente foi ressuscitado. Na parábola de rico e do Lázaro é outra história, tá? É uma história que Jesus está contando. Coincidentemente, um Lázaro vai se ressuscitar. Mas o que pede aqui na parábola o rico é, ressuscita o Lázaro. Porque se o Lázaro voltar dos mortos e pregar para eles, eles não vão vir parar aqui, eles vão crer no Senhor e não vão vir parar nesse lugar terrível. Qual é a resposta do pai Abraão? Ele já tem Moisés e os profetas. E não crerão, ainda que o morto ressuscite. E não é verdade isso? Os judeus já não tinham, no modo geral, esses que acabam rejeitando. Sempre tem judeu que aceita. Assim como o brasileiro, do modo geral, às vezes acaba rejeitando, mas tem brasileiro que aceita. Eles não tinham Moisés? Não tinham os profetas? Creram? Não, Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, se vocês crescem nos profetas, se vocês examinassem devidamente as Escrituras, iam constatar que elas testificam de mim. Se vocês crescem no Pai, vocês creriam também em mim. Aí Jesus faz tantos sinais, tantos milagres. E eles fecham os olhos. Mais sinais do que Jesus realizou? Mas não foi suficiente para eles. Aqueles que já tinham Moisés, já tinham os profetas e não creram, são os mesmos que acabaram não crendo em Jesus com tamanha revelação da sua graça e da sua glória. Lázaro ressuscitou dentre os mortos, um outro. E mesmo assim, dias depois disso, se houve uma multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não é mesmo? Dias depois. Dias depois. Se Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado por Jesus num domingo, ou num sábado, na sexta-feira, há esse grito e a crucificação de Jesus. Dá para entender um negócio desse? O que é que nós vemos aqui? Deus ordenando a todas as pessoas, em todos os lugares. Aliás, Ele envia seus apóstolos, Ele envia sua igreja, seus discípulos. Antes de morrer, as suas últimas palavras foram essas. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Todas as pessoas são objetos do amor de Deus. Deus não passa batido por quem quer que seja.
Ele tem nos dado as Escrituras Sagradas. Ele tem nos dado testemunho de Moisés e dos profetas, as Escrituras do Antigo Testamento. Ele tem nos dado os apóstolos. Ele tem nos dado as Escrituras, os Evangelhos, as Escrituras do Novo Testamento, do Velho e do Novo. Tudo isso à nossa disposição. Sabe o que diz o apóstolo João no capítulo 20, ali no finalzinho? Ele disse: Jesus fez muito mais milagres, mas eu registrei esses daqui para que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo em Jesus, vocês tenham a vida eterna. Veja, que o que foi escrito, o que temos como esse legado que é bendito, que são as Escrituras Sagradas, isso nos foi dado para que nós possamos crer. Isso é graça para crer. E a fé vem por onde, meus irmãos? O que diz Paulo em Romanos capítulo 10? A fé vem por onde? A fé vem por uma eleição incondicional? A fé vem como um raio que cai na nossa cabeça do nada? Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ecoa para todo mundo, indistintamente. Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam e creiam no Evangelho. Foi escrito isso, a palavra de Deus está aí, junto de você, na tua boca. Se crerdes no coração, se confessares com a boca, serás salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito os pés dos que proclamam a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 2 versículos agora, 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Veja o paralelo com o texto que nós lemos inicialmente. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Voltemos ao texto agora de 2 Coríntios 5, 19 e 20. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos nós os já reconciliados, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles se rebelaram, eles voltaram as costas, como filho pródigo. É uma representação de uma humanidade que se perde, que se distancia de Deus, que rompe com Deus. Mas Deus não desistiu da humanidade, nem de Caim, meus irmãos. O Caim, quando quis matar o Abel, Deus visita o Caim, ou não? Leia lá, Deus falou com Caim. Segura a onda, Caim. Domina esse seu ímpeto. Ou seja, estava Caim com poder de não matar. Deus dava a graça a Caim e comunicava: não mate. Não faça isso que você está pensando. Não dê lugar à sua ira. Cuidado com a inveja. Domina. Diz Deus para ele: domina, controle-se. Olha a graça de Deus aí. Deus não abandonou a humanidade depois da queda. E se Deus ordena, Ele capacita o homem a responder com fé. Capacita o homem a responder com arrependimento. Ele dá a palavra. E quando Ele dá a palavra, quando Ele deu a palavra a Caim, quando Ele dá a palavra a nós, quando Ele se revela, inclusive através da criação, a revelação de Deus, Romanos capítulo 1, diz que os homens, todos os seres humanos são indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porque há um conhecimento de Deus disponível a todo mundo, indistintamente, na criação. Mas os homens pegam e torcem. Não é o problema que eles não podem ver. O problema é que eles não querem ver. Não é o problema que eles não podem agora abraçar com fé a palavra. É que eles rejeitam a palavra. Se tornam nulos nos seus próprios entendimentos. Eles torcem a verdade. Eles distorcem a verdade. E em vez de adorar o Criador, adoram a criatura. Praticam idolatria e se complicam completamente. Mas são indesculpáveis por quê? Porque há conhecimento de Deus à disposição. Se a perspectiva calvinista estivesse correta, todos os seres humanos seriam desculpáveis. Porque, imagina o seguinte, se alguém nasce cego e não pode ver de jeito nenhum,
Se alguém nasce surdo e não pode ouvir de jeito nenhum, se alguém nasce morto, no sentido mais absoluto da palavra, e não pode fazer nada a esse respeito, sequer quando a luz se manifesta, sequer quando a palavra se manifesta, sequer quando há uma graça disponível, se ele não pode responder, tenha misericórdia de mim, se ele não pode gritar como o cego de Jericó, tenha misericórdia de mim, pecador. Será que ninguém nasce com a capacidade de reconhecer que é pecador? De reconhecer os seus próprios erros? Será que a gente não pode cair em si? Será que a gente é incapaz de se arrepender? De pedir perdão? De clamar por misericórdia? Então isso está disponível. E a graça de Deus se manifestou salvadora para todo mundo. Capacita o homem. E vem a palavra. E com ela vem o auxílio do Espírito Santo. E aí a gente pode sim responder positivamente. A ruptura do relacionamento foi uma coisa grave. Mas Deus, no seu grande amor, fez cair sobre Jesus as nossas culpas. Por isso ele não leva mais em consideração os nossos pecados, não importa qual o tamanho do pecado, você é chamado para o arrependimento, chamado para a reconciliação. E uma vez reconciliado, torna-se um embaixador, uma embaixatriz. E agora tem a incumbência de proclamar a mensagem de reconciliação. Olha só, em Cristo pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E você se torna agora uma pessoa evangelista. Você se torna agora alguém que tem as boas novas do Evangelho. E meus irmãos, o Evangelho, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é poder. Meus irmãos, a pessoa pode estar morta no sentido espiritual, nos seus delitos e pecados. De repente o Evangelho é poder de Deus para a salvação dessa pessoa. O Evangelho basta, meus irmãos. O Evangelho é poder regenerador, é poder renovador. Eis aqui agora o Evangelho. Eis aqui agora a palavra de Deus, a palavra de reconciliação em Cristo Jesus, a boa notícia de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai do Filho Pródigo o abraçou, ainda que ele não merecesse, ainda que ele não tivesse feito nada por merecer aquele abraço, aquela reconciliação. Ele recebe tudo de volta. Tal é o coração amoroso, misericordioso e bondoso do nosso Pai. E essa é a boa nova do Evangelho para todo mundo, indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus não quer que ninguém pereça, porque a graça é para todo mundo, e porque essa graça é suficiente. Você não precisa de uma graça maior, você já tem, como disse o pai Abraão, Moisés e os profetas. Dê ouvidos a eles, porque tem muita gente que deu ouvidos a Moisés e aos profetas, e o Espírito testifica com o teu Espírito. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é Deus endurecendo os corações das pessoas arbitrariamente. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cuidado para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos aparte, que vos afaste do Deus vivo. Para afastar, é porque um dia esteve próximo, concorda comigo? Pedro fala de muitos que infelizmente naufragaram na fé. Para naufragar na fé é porque um dia esteve embarcado na fé ou não. Dá para naufragar de alguma canoa em que não estivemos embarcados? Ramos que são cortados, para ser cortado é porque um dia esteve na videira. Paulo, aos Romanos, capítulo 11, fala da oliveira. A grande parábola do povo de Deus. E ele fala de ramos que foram cortados por incredulidade. Fala de outros, como os gentios que estão na fé. Cuidado, não se ensoberbeçam, porque se aqueles que eram ramos naturais, uma referência aos judeus, por incredulidade foram cortados, vocês que eram da oliveira brava e foram enxertados, se vocês incorrerem no mesmo erro de incredulidade, vocês igualmente serão cortados. E não se ensoberbeçam a respeito desses que foram cortados, porque Deus é poderoso para reenxertá-los de volta. Eu quero saber onde é que está, desde a fundação do mundo, já definida parada para uns para perdição e outros para salvação. Não lê Romanos 9 sem ler 10, 11 e sem ler todo o livro.
Até a dureza do coração dos judeus, Deus diz, era temporária. Não era definitiva. Bom, não vou entrar mais nesse detalhe, porque é muita coisa que a gente teria que falar. Mas aqui a gente já tem o suficiente. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Baseado nas Escrituras, posso olhar para qualquer ser humano e com a maior autoridade, a autoridade bíblica, dizer: Deus te ama, e não como alguns, dessa teologia estranha, dessa teologia que distorce a verdade. Diz que Deus ama apenas no sentido que deseja boas coisas temporais, mas não deseja a salvação da maioria da humanidade. Que amor é esse? Aliás, citando as palavras de Jesus, de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Que amor é este de alguém que pode me ofertar a graça salvadora, mas me ama apenas no sentido de me dar benesses e fazer chover sobre a minha horta nos termos do aqui e agora? De que vale, eu poderia dizer? Do que vale, Senhor, o Senhor me abençoar momentaneamente, nesse período de vida ínfimo que vivemos aqui na terra, e me negar a oportunidade sequer da salvação? Tal conceito, que é tão popular no seio evangélico, de um determinismo desde antes da fundação do mundo. Deus arbitrariamente decidiu que uns vão ser salvos e outros perdidos, irremediavelmente perdidos, porque nunca foram amados por Deus. De fato, nunca foram amados. E odeiam a Deus, já por essência e por natureza, e tudo isso por um script determinista escrito pelo próprio Criador. Isso revelaria um caráter abominável. Se isto é amor, parafraseando John Wesley, é um amor de dar arrepios. Deus é amor. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus não é o autor do mal. Deus não tenta sequer a ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Deus não escreve um script horroroso de apartheid, de antissemitismo, de morte, de estupros, de violência, de infidelidade. Obriga essas pessoas que nascem já determinadas a cumprir tais papéis e ainda as destina para a perdição eterna. Deus não é o autor do mal. Deus está ordenando a todas as pessoas que se arrependam, porque elas são sim capazes de se arrependerem, mediante a pregação e a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é poder para a salvação. Então, eu posso, ao contrário de gente que tem uma certa teologia, eu posso dizer: Deus te ama, Cristo morreu na cruz por você. Sabe por que essa teologia diz que Jesus só morreu? Olha, um segredo aqui. Só morreu por aquele punhado de gente. É um punhado. Se você for comparar com a grande vastidão de perdidos. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A graça se manifestou salvadora a todo mundo. E ele ordena as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque elas podem. Porque senão seria uma ordem estranha, que seja dada a todo mundo, quando é mais ou menos o seguinte: eu resolvo promover a libertação num determinado presídio. As pessoas estão ali aprisionadas. Eu vou lá, tenho a chave na mão da cadeia e começo a decidir abrir essa cela, abro aquela, essa não, aquela sim, deixo a maioria delas fechadas, e depois, cinicamente, eu diria: ei, quem quiser venha. Ei, é só sair da cela. A libertação está oferecida. E as pessoas vão tentar e não vão conseguir. É para todo mundo. Essa libertação que eu estou promovendo é para todo mundo. É graça para todo mundo, mas você continua. Eu tenho a chave. Eu não te dou a chave. Que história é essa? Que bom a gente poder entender o Evangelho como um todo. Entender que Deus é amor. E que não houve ninguém que Jesus tenha encontrado no caminho que ele não tenha amado. Até o jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus, é dito assim, Jesus, o amando, disse: uma coisa te falta.
Calma aí. Era uma coisa só que faltava? Ou faltava Deus desde a eternidade dar para ele uma graça irresistível? Jesus está sendo sincero com ele do ponto de vista calvinista? Certamente que não. Porque se o calvinismo é verdadeiro, essa pessoa estava já pré-determinada desde a eternidade e não tinha como dar ouvidos ao que Cristo estava pedindo para ele. Mas Jesus diz uma coisa de falta. O amando, disse. Assim como ele amou a Israel e chorou sobre Jerusalém. E disse, eu quis. O problema foi que vocês não quiseram. Eu quis, ele quer salvar a mim, salvar a você, salvar os nossos parentes, salvar os nossos amigos, salvar a humanidade, todas as pessoas em todos os lugares, através da pregação do Evangelho, em Cristo reconciliação. Eis o nosso ministério, o da reconciliação, para todo mundo, indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque senão seria estranho. Que Deus exija de mim, como Jesus exigiu, dos discípulos e de todos os seguidores, que eles amem até mesmo os inimigos, que eles sejam misericordiosos com todos, perdoadores, quando de fato, do ponto de vista calvinista está correto, Deus nunca foi amoroso com todos, misericordioso com todos, mas exige que eu seja. Que esquisito, não? Que esquisito, que estranho é. Mas o nosso Deus é graça e misericórdia, é luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não é luz para o punhado. É graça que se manifesta para toda a gente. E vem com isso um apelo a toda a humanidade. A todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. E com esse apelo à graça, a graça do poder do Evangelho. Bem-aventurados os pés dos que proclamam o Evangelho. Deus está conclamando a mim e a você a exercermos um papel fundamental, que é de sermos ministros, promotores da reconciliação. Uma vez reconciliados, temos uma missão. Ide por todo mundo, proclamem a graça de Deus, proclamem o Evangelho, proclamem libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. Você está escravo do pecado, a pregação vem, a palavra vem, e a palavra liberta o cativo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra. Você tem Moisés, você tem os profetas, você tem os apóstolos, você tem a pregação, você é uma pessoa muito privilegiada. Não precisa de mais nada. Precisa se render aos pés do Senhor e entender que agora, através de você, gente pode ser alcançada e deve ser alcançada, e Deus quer alcançar, e quer alcançar através de você. Amém? É isso aí.